É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar de minha presença não ser muito frequente, eu acompanho bastante de perto a história da Universidade das Quebradas, através da professora Bea. E se tem uma palavra que pode definir esse projeto, é a palavra alegria, que é algo que eu tenho pensado bastante, refletido nos últimos tempos, e ela é muito reveladora. Alegria não é estar felizinho, não é estar otimista, não é sinônimo de prazer. Alegria é a gente poder ter a capacidade de pensar e agir com clareza, integralmente. E a Universidade das Quebradas proporciona isso. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Eu vou falar da televisão, como disse a Bea. Eu trabalho na TV Globo já há 15 anos, mas minha vida na televisão começou muito antes, porque comecei a assistir televisão muito cedo e realmente eu gosto muito desse assunto. E o tema foi proposto por vocês, a história da televisão. Para não ficar muito seco, eu tentei ver como é que a gente poderia abordar isso de uma maneira interessante. E o mais interessante de tudo, o mais instigante de tudo, é que a televisão, como a gente conhece, está com os dias contados. Então, o subtítulo desse nosso encontro aqui é Televisão antes do começo, para dar uma ideia de como a gente chegou nesse veículo tão poderoso, e antes do fim, até onde a gente consegue enxergar no atual momento. Vou usar PowerPoint. Eu cada vez gosto mais de assistir aulas, né? Você assistir uma boa aula, assistir um filme, ter um bate-papo, às vezes sozinho, vendo um pôr de sol, é algo que pode proporcionar muita alegria, né? Então, eu tenho cada vez mais me alimentado, me nutrido das boas aulas. E os melhores professores que eu conheço, as boas aulas, não usam PowerPoint. Até a Beata estava conversando comigo, que já tem até pesquisas dizendo que as aulas sem PowerPoint são melhor aprendidas, né? Mais bem aprendidas, mais bem guardadas no coração, que para os romanos é o órgão da memória, né? O decorar, o saber decorar é guardar no coração. Mas, como o tema permite também esse uso de imagens, eu vou usar aqui algumas imagens para a gente ilustrar a nossa conversa. A televisão, ela é um assunto que chama muita atenção, porque como todas as grandes invenções da humanidade, ela é objeto de amor e de ódio. Só para rimar, a cidade é objeto de amor e ódio, a eletricidade é objeto de amor e ódio, a universidade é objeto de amor e ódio, né? O automóvel, o dinheiro. E a televisão é característica por isso. Do lado positivo, ela tem uma força muito grande. Porque, é claro, é muito fácil falar mal da televisão. Mas também lá a gente sabe, no cantinho do coração, que tem momentos de tristeza, momentos de solidão, que a televisão é a grande companheira, e muitas vezes ela, queira ou não queira, ela faz pensar. Não é? Ela pode ser veículo da arte. E nas casas, ela acaba tendo uma função quase que de lareira, que é uma tradição muito antiga. Essa é a deusa do fogo caseiro, a deusa Vesta, deusa romana, que também tem um equivalente em grego, ou ao contrário, né, que os gregos são pioneiros. E ela era uma deusa que o juramento mais sagrado que se podia fazer era em nome dessa deusa. E era o fogo que toda casa tinha um fogo que ficava perenemente aceso e que era a garantia de uma harmonia e a protetora da família e tudo mais. De certa forma, a televisão tem isso também. É um fogo frio, mas ela faz essas vezes. Esta é a padroeira da televisão, Santa Clara, aquela do São Francisco. Ela está com um ostensório na mão, que foi uma invasão muçulmana na cidade que ela vivia, e quando ela saiu com esse ostensório, os muçulmanos saíram correndo. E esse foi o milagre mais famoso dela. Mas outro milagre dela
Padroeira da televisão. Em 1958, o Papa Pio XIII elegeu Santa Clara padroeira da televisão, porque, certa ocasião, ela já moribunda, ela não pôde assistir à missa. Quando foram contar a missa para ela, ela já sabia tudo o que tinha acontecido. Ela tinha visto de longe, tinha tido uma televisão da missa. E é curioso, porque o Papa justifica a escolha dela, dizendo que o objetivo era promover o bom uso da televisão e uma boa recepção de imagem. A televisão também tem uma importância social, né, na vida das cidades muito grande. Esse é o sino daqui da Igreja da Glória, aqui em cima. E os sinos marcavam o tempo, davam o ritmo da cidade. Durante várias vezes eu frequentava um vilarejo na Bahia que não tinha luz elétrica, não tinha televisão, portanto, e você nunca sabia as horas. Agora, se você andar na rua durante muito tempo, que isso vai acabar, você ouvir aquele barulhinho, fala, opa, preciso ir para casa. Não, agora minha mulher vai chegar. Você sabe exatamente o tempo social ou foi até aqui, medido pela televisão. O outro lado disso é que a televisão assusta e bota medo e provoca inimigos, de certa forma, justificadamente. Essa é uma frase conhecida do Stanislau Ponte Preta, que virou quase que sinônimo de televisão. Máquina de fazer doido. Se você falar máquina de fazer doido, todo mundo sabe que você está falando da televisão. Esses cartazetes, vocês acham direto na internet. A tirinha da Mafalda, muito interessante, né? Veículo de cultura. Hein? Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. E aqui o Calvin agradecendo por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. É profundo isso. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Ofereço em humilde sacrifício, mantenha sua luz oscilante para sempre. Essa visão dupla da televisão, ela foi muito tratada. O tratamento mais famoso, um dos tratamentos mais famosos é desse filósofo, escritor Humberto Eco, nesse livro, Apocaliptos Integrados, que ele fala da cultura de massa, da comunicação de massa, e de como tem dois grandes correntes de relacionamento com a cultura de massa. Os apocalípticos, que acham que a cultura de massa vai terminar com a civilização, e os integrados, que geralmente vão trabalhar para isso e se adaptam facilmente. Essa polêmica é muito antiga. Esse é um quadro famoso, um afresco. Está no Vaticano, né, professor? E aqui no centro nós temos Aristóteles e Platão. Aristóteles, discípulo de Platão. Platão apontando para cima, para o céu, para o abstrato, e Aristóteles apontando para baixo, para o concreto. E a visão deles do drama, da tragédia grega, é oposta. Para Platão, a arte dramática serve para fornecer maus exemplos. E por isso o autor dramático deve ser banido da república ideal de Platão. Aristóteles diz praticamente o oposto. Ele diz que o drama, a tragédia, faz com que a gente viva aqueles sentimentos e não precise chegar ao ponto que chegam aqueles personagens, e também, de certa forma, você tem compaixão, você consegue entender melhor os sentimentos dos outros, que é uma possibilidade de até, ele usa um termo médico, catarse, é uma possibilidade de cura através do drama, da dramaturgia. Então, para um é a doença, para o outro é a cura. O fato é que o que tem marcado esse anúncio do fim da televisão tem a ver com uma forma de informação. A produção de informação tem mudado no decorrer da humanidade. Durante muito tempo, a produção de informação era feita de poucos para poucos. Então, poucas pessoas sabiam ler, eram poucos os livros, poucos os escritores, e isso fica associado a uma cultura elitista, né, que durou a maior parte da história da humanidade. Com a invenção da imprensa, principalmente,
e com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, surgiu a cultura surgiu a massa primeiro, evidentemente. A curva populacional do planeta, ela sobe ostensivamente assim, o ponto de inflexão é mais ou menos século XVII, XVIII, XIX. Então, justamente nessa época, com a massa, a comunicação de massa passa a ser uma produção de poucos para muitos. E Hollywood é uma expressão disso, a TV Globo é uma grande expressão disso. Ela é uma produtora que fala com milhões de brasileiros, fora os produtos que ela exporta para todo o mundo. É isso que está mudando. Nós estamos vendo agora, nessa virada de milênio, a produção de muitos para muitos, o que elimina o centro. Você tem um ponto para outro ponto, um ponto para vários pontos. Agora, todos os pontos para todos os pontos, onde está o centro? Quem está com a verdade? Quem tem o poder? São essas questões que a gente está enfrentando agora e vamos enfrentar cada vez mais. Pois não. É da internet, mas justamente a internet está indo ao encontro da televisão. Não sei se é ao encontro ou de encontro, mas é isso que está acontecendo, é justamente isso. Já tem um pouquinho. A questão é que isso vai se consolidar para nós vamos ver isso, vamos falar disso mais vezes, é quando se tornar um único eletrodoméstico. Aliás, essa frase eu tinha decorado para falar na abertura, esqueci, que é uma das frases que mostra como a televisão é desprezada, que dizem que teatro é vida, cinema é arte, televisão é eletrodoméstico. E justamente é interessante, esse filósofo francês Michel Foucault, ele desenvolveu muitos conceitos interessantes e cada vez mais atuais, e um deles que chama a atenção é em relação ao poder, né? E ele diz que o século da Revolução Industrial, ou seja, a fase anterior, que nós estamos vivendo o final, era a sociedade da disciplina. O importante era você disciplinar as pessoas, confiná-las em ambientes fechados e ensiná-las a praticar movimentos mecânicos, ou seja, a lógica da fábrica, que, não por acaso, é a mesma lógica da escola, a mesma lógica do presídio, a mesma lógica do hospício. Isso está mudando até por uma necessidade do próprio capitalismo. Já um trabalhador que só saiba fazer operações mecânicas já não é tão lucrativo como já foi. Então, isso está mudando. Mas está mudando para algo que o Foucault dizia, que é a sociedade do controle. O controle, você é livre para fazer o que você quiser, ir aonde ir, e nós estamos sabendo disso. Está aí Obama que não nos deixa mentir. Só para ilustrar, esse é o funcionamento básico daquela televisão antiga, que tem aquele tubo enorme, gigantesco, que produzia um bombardeio de elétrons numa tela e produzia imagem, no caso aí a colorida, né? Isso depois TV de plasma, que tem um líquido aí dentro. A TV do cristal líquido, que a tela é estimulada eletronicamente, produz a imagem. E agora a mais moderna é a de LED, com aquelas luzinhas que não esquentam, né? Televisão finíssima. Essa evolução técnica da televisão, a televisão começou no Brasil em 1951. Ela coincide com este panorama da sua presença nos domicílios, hein? E esse dado vai até só o começo do ano 2000. Então, na década de 50, 0,01% dos domicílios brasileiros tinham televisão. Hoje, é mais de 90%. Sem falar da presença da televisão no espaço público. Boteco sem televisão, eu detesto boteco com televisão. E gosto de andar. Então, eu fico andando, até encontrar eu ando muito. É muito difícil. Sem falar também que a maioria das casas tem mais de um aparelho, né? E por aí vai. Esse dado aqui de 2009, o eletrodoméstico, né, mais presente nas casas é o fogão, o fogo sagrado lá, de novo. Ó. Em segundo, a televisão,
Depois é que vem geladeira. Essa evolução, também conhecida, esse pano de fundo no Brasil, com a urbanização do Brasil. Quando a televisão começa, essa parte roxa aqui, o Brasil era um país mais rural que urbano. Hoje em dia, ele é cada vez mais urbano. Aliás, um processo mundial. Falta praticamente só a China completar a sua urbanização. Já é maioria. Recentemente, já nasceu uma a mais na cidade do que no campo. E rapidamente isso vai prosseguir. Por trás de todo esse poder da televisão está a propaganda. Eu, quando era criança, antigamente, quando a televisão era de graça, ficava espantado. Como é que pode ser de graça um negócio tão bom, né? Tão divertido? Não tem nada de graça. Tem o anunciante. Há quem diga também que um programa de televisão é o intervalo entre um anúncio e outro. E esse é um dos maiores anunciantes, a velha mãe coruja, Old Mother Owl, que tem até uma figura aqui humana, né, com os olhos, o nariz. Isso aí é onipresente, está sempre nas nossas vidas. A propaganda que também tem um comportamento de praga. O que é uma praga? Você tem uma cultura de alguma coisa, o que é uma praga? É uma espécie viva que aparece oportunista, que domina o ambiente e elimina a diversidade. Antigamente, o picolé que bom era uma maravilha, era muito autêntico, era muito brasileiro. Foi comprado pela Unilever. E hoje você vai em diversos países e é sempre a mesma marca, sempre quase que o mesmo sorvete. Não adianta você mudar de país, viajar, e encontra o mesmo sorvete, ou seja, o comportamento de praga, que é uma das características da sociedade de massa de consumo. Essa maçãzinha é a verba publicitária que é gasta no Brasil. Eu não sei o número, são vários bilhões. Com esse dinheiro, eles anunciam em televisão, eles patrocinam filmes, em revistas, rádios, outdoor, etc, etc, etc. Desse dinheiro todo, vocês fazem ideia, tamanho da dentada da TV Globo? 2/3. 2/3 da verba publicitária no Brasil é gasta na TV Globo. Com o seguinte adendo. Quando a crise pega e os anunciantes são forçados a diminuir o gasto com anúncio, normalmente, nesse momento de crise em que eles têm que diminuir, eles aumentam o que eles gastam na Globo. Então, a Globo não só ganha, quando tem crise, ganha mais ainda. Por que isso? Porque a Rede Globo é o único veículo de comunicação no Brasil, no momento, que consegue falar com o Brasil inteiro, com todas as faixas sociais, com todas as idades. E você, como anunciante, é o único veículo que você tem confiança de que você está falando com os seus consumidores. Então, não é por uma aliança, por simpatia, não. É por eficácia. Esse é o aparelhinho que mede o Ibope, que fica nas casas, caso vocês nunca tinham visto. As pessoas são convidadas, as famílias são convidadas a participar da medição. Esse aparelho é instalado, o nome das famílias é mantido em sigilo, e cada pessoa da casa ganha um código. Então, seu filho vai assistir, ele aperta o 6 e começa a mudar de canal. Você chega lá, não, agora sou eu. Aperta o 4 e começa a mudar de canal. E isso vai eletronicamente, em tempo real, é medido, faz a medição do Ibope. O tripé, televisão, anunciantes, Ibope, é que movimenta toda essa engrenagem que eu estou descrevendo para vocês. Quem contrata o Ibope não são as emissoras de TV, não são os veículos de comunicação. Os clientes do Ibope são as agências de publicidade. A agência de publicidade, você tem lá, você quer anunciar Omo, aí o Omo vai lá, contrata o Ibope e fala, olha, esse programa aqui está dando tanto, tem mulheres com renda tal, papá, em toda a região do Brasil, vamos anunciar aqui. Esses são, um dado de 2012, os 5 programas de maior audiência da televisão brasileira. Não é de espantar que seja Avenida Brasil, Jornal Nacional, Grande Família, Futebol 2012 e Cheias de Charme.
Porém, aqui o tempo e as audiências. A Globo disparada é maior do que a soma de todas as outras. 2009, 2010. O que é que vocês notam? A audiência está caindo. Sabe o que tem acontecido paralelamente à queda de audiência da Globo nos últimos 30 anos? O aumento do faturamento. Nos últimos muitos anos, aí, 5, 10 anos, a Globo tem batido recordes de queda de audiência, ao mesmo tempo em que ela bate recorde de aumento de faturamento. Isso chama-se paradoxo. Esse paradoxo é explicado porque a mercadoria mais valiosa, uma das mercadorias mais valiosas para quem tem uma informação a ser passada, é a atenção. E cada vez mais valiosa. Então, como a capacidade de chamar a atenção tem crescido, quanto menor a fatia de atenção disponível, mais valiosa ela é. Onde isso vai parar, não sei, porque não é um cálculo que se sustente, né? Cai a audiência, sobe o faturamento. E quando a audiência for zero, o faturamento vai ser quanto? Aqui nós temos também o modo que a gente se relaciona com esse aparelho, tem mudado ao longo do tempo. Hoje é comum ver gente assistindo televisão no transporte público. E essa é uma imagem para a gente visualizar esse todos para todos que está acontecendo. Agora eu volto um pouquinho atrás, vamos fazer um panorama rápido de como a televisão se estruturou, quais são os fundamentos da televisão. Talvez um dos mais significativos seja o circo. Não por acaso o Daniel Filho tem um livro interessante, pela experiência dele, chama-se O Circo Eletrônico, que é outro dos apelidos da televisão. O circo eletrônico. Do circo, a televisão herdou uma pretensão que o circo tem de oferecer tudo para todos. Venham, venham, você vai rir, você vai chorar, você vai ter medo, você vai ver gente pulando no trapézio, animais amestrados, diversão dos 8 aos 80. Também o espetáculo, né? A capacidade de fazer tudo espetáculo. Inclusive no circo era muito comum a apresentação de dramas. A gente não pegou muito essa fase. Mas na época áurea do circo, século XIX, começo do XX, era muito comum você assistir um drama. No meio de tudo aquilo tinha um drama pesado mesmo. Aqui você pega alguns cartazes que mostram a variedade de atrações, né? Palhaços, animais do mundo inteiro, dançarinas, flamingos. Esse é um cartaz brasileiro, ó. Tem ópera. Esse é o maior artista do circo brasileiro. Um dos maiores, né? Porque tem também o Carequinha, o Piolinho, a Relia. Mas esse é o Palhaço Benjamin. O Palhaço Benjamin era um negro do começo do século XX, passagem do século XIX para XX, e foi uma das maiores celebridades do Rio de Janeiro. Ele era acrobata, ele era o administrador do circo, ele era palhaço e ele escrevia dramas, ele escreveu dezenas de dramas de circo. Então ele era autor também. Parece que era um escravo fugido, tem uma história muito interessante. E está meio esquecido, é importante a gente saber quem foi esse grande artista. Outra coisa que a televisão traz é um certo prazer que o ser humano tem com a crueldade, que é algo renegado, reprimido, mas ao longo da história fica evidente isso. Então esses espetáculos de urso brigando com cachorro eram muito comuns na época de Shakespeare, era a grande concorrência do teatro shakespeariano, eram as casas que tinham lutas de animais, com muito sangue. E isso é recente, agora na Coreia, foto colorida. Continua, ainda é popular em algumas regiões do mundo. Há aqui um linchamento nos Estados Unidos, é claro, e sempre é um espetáculo popular, ver a leveza, a tranquilidade com que as pessoas estão aí. Ao longo da história, as penas de morte, as execuções públicas, sempre foram espetáculos muito festivos, com que se levava os filhos, se vendia pipoca.
Isso explica a audiência de alguns programas. E isso também tem uma raiz, né, no teatro oficial da Idade Média, que é o teatro religioso, que o espetáculo mais encenado era a Paixão de Cristo. Quer dizer, a tensão dramática, o que provoca o interesse no drama? A gente indo um pouco além de Aristóteles. Aristóteles fala que é uma compaixão. Você sente o que o outro está sentindo, aquilo te purga, te dá uma dimensão à consciência que você não tinha, um sentimento positivo. Tem um sentimento mais baixo, que é o voyeurismo, né? Uma palavra francesa, voyeur, que gosta de espiar, você ficar espiando a vida dos outros. Também dá prazer. E tem também ainda um terceiro, que é o sadismo. Ver os outros sofrer provoca um certo prazer, nem que seja de você olhar e dizer, ainda bem que não sou eu. A grande mudança acontece justamente na Revolução Francesa. Com a massa na rua, com as grandes encenações que o governo revolucionário faz, essa é a festa do Ser Supremo, que o Robespierre organizou pessoalmente, em que uma figura de papel machê era incendiada e ele chegava vestido de branco e colocava um novo Deus no lugar do Deus antigo. Isso é teatro. Os teatros, nessa época, viviam cheios. Antes da Revolução Francesa, era proibido, você tinha muita dificuldade de apresentar uma peça. Uma das primeiras providências do governo revolucionário foi o Édito do Teatro, que permitia que qualquer pessoa pudesse encenar qualquer espetáculo. Isso abriu uma série de forças represadas e estimulou enormemente o teatro francês. As ruas viviam cheias, os teatros viviam lotados, e uma nova forma de espetáculo surgiu, que foi o melodrama. Melodrama tal, que é a novela que a gente assiste hoje. Que é histórias de mocinhas que são ameaçadas por vilões terríveis, e que ela vem para a cidade grande e conhece os perigos da cidade grande, e que tem um personagem cômico para a gente não ficar sofrendo só. Espetáculos que davam muito dinheiro, artistas muito bem pagos, autores bem pagos, público esperando o vilão sair na porta do espetáculo para jogar tomate neles. Tudo que a gente vive hoje nasceu nesse momento. Essa é a rua principal dos teatros franceses, o Boulevard du Temple. Você vê, dia e noite, lotado de gente. Tudo isso são cenas da movimentação naquele momento. E aí, em Nova York, já no século XX, mas tentando mostrar que o melodrama está muito associado justamente a os desafios da grande cidade. Todo o teatro, desde o teatro grego, tem uma função pedagógica muito grande. O teatro não é diversão, né? O grego não ia ao teatro para se divertir. Ele ia ao teatro para aprender a viver na cidade. E a função do melodrama, durante muito tempo, foi essa, para ensinar essas massas que estavam vindo morar na cidade, como é que se porta. Cuidado, mocinha. Quando você vier para a cidade grande, muito cuidado. Na França, por exemplo, um dos clichês do melodrama são os órfãos. Com o sucesso desses espetáculos, o governo promulgou uma lei de proteção aos órfãos. Como a gente vê até hoje, o cara que bate na mulher na novela, você tratar bem as pessoas independente eu não sei como é que fala, se é opção, não sei o que, sexual. Sei lá, diversidade sexual, você respeitar a diversidade de maneira geral até, né? Aí o voyeurismo, você com essa massa, o prazer de você espiar na fechadura fica potencializado. A vida, você vê no meio dessa massa, dessa vida pública cada vez mais gigantesca, você observar a vida particular de alguém, é um prazer tremendo, né? Você está ali na sala e o outro não está te vendo, e ele lá, olha lá, ela vai pegar ele agora, ó, a mulher com o amante, o marido vai entrar. A gente se diverte com isso. Toda essa forma que o melodrama, esse conteúdo que o melodrama encontrou na forma teatral, depois foi passando para outros vasilhames. Se o teatro era uma garrafinha, logo em seguida, a imprensa se tornou um veículo fundamental. 50 anos depois da Revolução Francesa, tudo sempre na França, né? O jornal ganhou uma força muito grande. A imprensa teve um avanço técnico muito grande, se conseguia fazer mais jornais por um preço menor, e
os assuntos eram aqueles, está aqui uma revista, um jornal de popular, vê como os temas são mais ou menos os temas da televisão. Aqui nós temos aqui o problema dos drogados, Le Morfinet. Aqui uma revolução no Oriente, aqui um caso passional do açougueiro que matou a mulher, um tigre num lugar exótico atacando alguém. São os temas que ainda são os temas que vigoram até hoje. E esse jornal, La Presse, propriedade desse jornalista chamado Girardin, isso é uma máquina de imprensa moderníssima da época dele. Ele teve uma ideia genial. Na verdade, ele pegou várias ideias que estavam no ar e juntou. Ele passou a vender anúncios no jornal. Ele passou a vender assinaturas do jornal. E ele introduziu o folhetim no rodapé do jornal. Isso foi uma revolução. A tiragem dos jornais dele subiu enormemente. E o folhetim, como ficou conhecido, se tornou uma febre e quase que se confunde com a literatura do século XIX. Foi importantíssima. E a formatação do folhetim é essencial para a televisão, porque ele pegou todo aquele conteúdo do melodrama, aquela espetacularidade, aquele moralismo, aquele exagero todo do melodrama, e ainda por cima parava no auge da tensão e falava: amanhã continua. A serialização, inclusive a serialização, é um conceito também industrial. O jornal é um produto industrial. A televisão é uma máquina. Se são alguns dos grandes autores do século XX, do século XIX, todos eles, alguns do século XX também, todos eles escreveram folhetim. Mais ou menos, a maioria escreveu muito suas principais obras. Aí tem Liba Marreto, Tolstói, Charles Dickens, Machado de Assis, Raquel de Queiroz. É impressionante. O folhetim, ele inclusive o folhetim que era tão criticado pelos críticos, é claro, ele foi veículo de autores fundamentais, o que dá para a gente sempre relativizar esse pensamento crítico. Quando o cinema é inventado, o melodrama encontra mais um vasilhame maravilhoso, porque, além de tudo, reforça você não precisa ser alfabetizado para ir no cinema, o alcance é muito maior e o espetáculo fica maior ainda. Um dos primeiros filmes é o Viagem para a Lua. Esse é do Méliès. Esse é um dos primeiros melodramas do Griffith, As Duas Orfanzinhas, que já tinha sido apresentada no teatro, já tinha sido folhetim, e que elas se perdem, aí tem um medalhão que identifica elas, aí a pobrezinha é rica, mas é criada como pobre, a velha história de sempre. Os grandes espetáculos, ao mesmo tempo tristes e grandiosos, o fantástico, o sobrenatural, todos os temas do melodrama. E o folhetim já é incorporado também pelo cinema. Então, durante a primeira metade do século XX, os seriados de cinema eram uma febre. O cinema chegou a ponto de fazer a mesma coisa que o circo fazia, o tudo para todos. A grade, que a televisão vai chamar de grade. Esse conceito é muito importante para a gente entender o que está acontecendo com a televisão hoje. A grade o que é? Venham, tragam a família e nós temos diversão para todos. Como era isso no cinema? Passava um jornal, passava um seriado, um desenho animado e o longa-metragem principal. E esses seriados, que todos foram refeitos depois. Homem-Aranha, Superman, Fantasma, Flash Gordon, eles continuam vivos. O Harry Potter é um derivado disso. A crise de 29. Por que a crise de 29? Porque a crise de 29, ela foi um prenúncio do próximo vasilhame do melodrama. Aqui nós temos pessoas... Isso aqui são pessoas que pularam de prédios, desesperados com as dívidas e tal. E uma das consequências da crise é que ela acabou com a indústria fonográfica. Depois a indústria fonográfica recuperou sua força. As pessoas não tinham mais dinheiro para comprar discos, então foi uma oportunidade para a difusão do rádio. E o rádio é, talvez, uma síntese maior do que a televisão.
porque o rádio ele pega tudo que... Ele sintetiza tudo que já tinha vindo antes, o espetáculo, o drama, a grade, e transmite aquilo pelo ar e vai até a pessoa, onde ela estiver. Você pode estar morando no meio do mato, se você tiver um rádio, você está conectado. Então, o rádio é talvez o grande veículo, ele prenuncia não só a televisão, como a própria internet. E antigamente você tinha até interatividade, era muito comum você escrever para o rádio, pedir sua música, telefonar. E esse é um padre gaúcho que morava em São Paulo, que foi um dos inventores do rádio, desconhecido, desprezado. Ele foi um grande cientista, ele fez grandes experiências, mais um momento reparando injustiças da história, né? Padre Landel de Moura. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muita coisa dele. Ele criou processos, tentou patentear nos Estados Unidos e foi perseguido. Ele morava em Campinas, certa época, e quando a cidade descobriu que ele estava fazendo experiência com rádio, a população, não foi a igreja, não foi o Estado, a população invadiu os laboratórios dele e quebrou tudo. É interessante porque a gente às vezes fica se queixando do Brasil, né? Fala, o governo, não sei o quê, os Estados Unidos, quando às vezes o pior do preconceito vem da população comum mesmo. Ele também sofreu boicote da igreja, foi proibido de praticar ciência e morreu no esquecimento. Agora está sendo mais ou menos recuperado. Esse é o avô da Regina Casé. É uma figura importantíssima na história do rádio também. Ele era vendedor de aparelhos de rádio. O rádio era muito caro. Quem é que vai comprar um rádio? Não, passa amanhã. Ele falou, não, eu passo amanhã para buscar. Hoje você fica aí escutando, amanhã eu passo para buscar. Aí ele se tornou o maior vendedor de rádios do Brasil. Tão bom vendedor, que deram um programa de rádio para ele. E ele criou o primeiro jingle. Era um jingle de padaria. O primeiro jingle da história. Essa é outra figura do rádio importantíssima. Me deu um branco agora. Ari Barroso. Moro no lado da ladeira Ari Barroso. E ele era um homem completo. Ele fazia programa de calouros e programas esportivos. Era um grande narrador esportivo. O rádio, então, ele vai se erguendo sobre 5 pilares, né? A música, o humor, o drama, o jornalismo e os esportes. Exatamente os mesmos pilares da televisão. Isso aqui é um cartaz de surgimento da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era a TV Globo da época. A primeira transmissão de rádio no Brasil foi em 1922, dia 7 de setembro, um discurso do presidente da República. Você vê também como os veículos de comunicação sempre têm uma relação próxima com o poder. E o Casé, em 1932, ele começa o programa dele. A Rádio Nacional é fundada em 1936. Até 1939 era proibido rádio ter anúncio, então elas tinham quase com uma função assim diletante. Em 1939, o Getúlio Vargas permite os anúncios. E em 1940, o governo brasileiro adquire a Rádio Nacional, que, além de ter a força toda do governo, ainda tem anunciante. Então ela ganhava do governo e da iniciativa privada. Ela passa a ter todo o elenco, praticamente a Globo, monopólio dos melhores autores, os melhores atores, os melhores cantores estavam todos na Rádio Nacional. A Rádio Nacional é importantíssima na história do Brasil. Aqui é o prédio da Rádio Nacional, fica na Praça Mauá, o auditório, programas de auditório. As grandes astros pop do Brasil nasceram no rádio. Luiz Gonzaga, Carmen Miranda. Carmen Miranda usa sabonete leve, propaganda sempre ali. O auditório, este galã aqui é o Paulo Gracindo, um dos pioneiros do rádio e uma das figuras mais importantes da televisão. O Star System da era do rádio é muito forte. Você tinha revistas que vendiam no Brasil inteiro, grandes astros, Guinaldo Raiol, Hebe Camargo, Norma Bengal. Programas de humor, novamente o Paulo Gracindo, o Primo Rico e o Primo Pobre. Paulo Gracindo só fazia papel de rico, só fazia papel de granfino, até um dia que o Dias Gomes teve a ideia de dar o papel do bicheiro Tucão para ele. Nossa, mudou a história da televisão.
Depois veio Odorico Paraguaçu. Repórter Esso, também um dos grandes momentos do rádio. Repórter Esso. Propaganda sempre do lado, né? Surge em 1941, em plena guerra. No mesmo ano, a primeira novela de rádio no Brasil. Já existiam novelas de rádio nos Estados Unidos, já existiam novelas de rádio em outros países da América Latina. Quem produzia esses programas, essas novelas de rádio? Quem produzia? As agências de publicidade. Elas contratavam o autor, elas contratavam o elenco, encomendavam o texto e depois, com o produto pronto, compravam horário na rádio para exibição e normalmente o programa tinha o seu nome. Grande Novela Colgate, por exemplo. E olha o nome da novela, Em Busca da Felicidade. Brandão Filho, grande cômico. No mesmo ano de 41, tinha um fulano que tinha uma rádio chamada Rádio Cosmos. Ele contratou uma pesquisa para saber qual era a audiência da rádio dele. Nenhuma. Aí ele vendeu a rádio e abriu um Instituto de Opinião Pública e Estatística. Você vê, no mesmo ano que surge a radionovela, surge o Ibope. Nada disso é coincidência. Mais ilustrações do momento das novelas de rádio. Direito de Nascer, 1951, o ano em que começa a televisão, que nós vamos chegar finalmente. E esse é no rádio, hein? Não é na televisão ainda. Quem fazia o papel principal, ele de novo, Paulo Gracindo, Albertinho Limonta, num texto cubano que já tinha feito o maior sucesso na América Latina e que também arrebenta no Brasil. E depois na televisão vai arrebentar de novo. Olha, já dá os sucedâneos, né? Já tinha o direito de nascer, tem o direito de matar, por que não? Presídio de mulheres, isso é um tema também recorrente na dramaturgia. Listas de novelas de rádio de um determinado ano, lá da década de 50. E uma das invenções que propiciou uma revolução dentro da revolução que o rádio significa, que foi a bateria. Como você fazer correr corrente elétrica quimicamente. Isso gera a pilha, essa grande invenção. Haja lixo, né? A válvula, que também permite que a corrente elétrica passe ou não passe, que já era um avanço, é cada vez mais miniaturizada. Transistor, o chip, o microchip, e pronto, o rádio vira, você pode levar o rádio para onde você quiser. Com a pilha e o transistor, já estamos quase no celular, olha aí. Só não dá para falar, mas dá para ouvir perfeitamente. E você ainda ouvia emissoras do mundo inteiro. Olha, isso que está em rede, né? Na praia, Maracanã. E finalmente chegamos na televisão. Isso é um produto, uma substância química chamada selênio. Selênio. Selene é a deusa da lua. E o selênio tem uma capacidade que, quando ele é aquecido, quando ele produz luz. Então é a substância que possibilitou a invenção da televisão. Ele também está presente em vitaminas. Centro loja de produto natural tem frascos e frascos de selênio, a mesma substância que possibilita a televisão. Anúncios de televisão. Olha só o que eu falei. Que não, alguns faz sentido. Qual é a figura que vai representar a potência da televisão? Um palhaço. Eles estão querendo ser associados ao circo. Cinema. Tem cinema? Tem. Tem teatro, atualidades, música, esportes, noticiário. Tem tudo para todos. Por apenas 1.848 mensais. Traz para o seu lar. Ainda isso. No cinema você precisava ir até o cinema, ir até o circo. Agora não. Com o rádio, com a televisão, o mundo vai até você. Olha só, 2 anúncios interessantes. Um televisão, né? Olha só, um televisão em cada lar. Hoje tem muito mais, não só já tem um televisão em cada lar, como tem mais de um. É curioso que eu não falei também, quando a televisão foi inventada, ela é tão próxima do rádio, que houve quem propusesse que ela se chamasse radiovisão. E isso aqui, esse anúncio de 69, é uma das peças, acho que talvez a peça de pior gosto, mais mau gosto,
da história da publicidade. Em plena época da tortura, os caras têm a cara de pau de botar um anúncio desse, que a TV resistiu bem na Câmara de Torturas. O nascimento da televisão no Brasil deve muito a esse maluco aqui, no bom sentido, Assis Chateaubriand, paraibano, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Geraldo Casé era pernambucano, esse é paraibano. Ele já tinha cadeia de emissoras de rádio e ele, muito antenado, muito contraditório, um sujeito que tem momentos de genialidade, momentos de pura demência, muitas vezes, e extremamente simpático, né? Diz que ele passava de carro, via uma mulher, mandava parar o motorista e passava uma cantada. Do percurso de casa para o trabalho, era quantas cantadas fossem necessárias. Uma entrava no carro. Inventou a ordem do cangaceiro, para condecorar, chantageava os anunciantes. Se você não anunciar, eu vou difamar a sua empresa. Chantageou os industriais para comprar a coleção do MASP. É uma figura interessantíssima. Tem um livro enorme do Fernando Moraes sobre ele. E ele tinha fixação por índios. Então ele batizou a primeira emissora com o nome TV Tupi. E ele montou outras emissoras. A de Belo Horizonte se chama Itacolomi. E tem várias emissoras com nomes de índio espalhadas pelo Brasil. TV Tupi foi um marco da televisão brasileira. E quem eram os artistas de televisão? Os artistas do rádio. Hebe Camargo, que está aí no anúncio da TV Bandeirantes, ela estava presente no programa de estreia, que foi dirigido pelo Lima Duarte. Lima Duarte é o único sobrevivente desse programa, depois que a Hebe morreu. Olha quem está aí na televisão. Acabou de chegar, o pernambucano Abelardo Barbosa, que começou no rádio também. Tinha um programa lá da Chacrinha, que deu nome a ele. Circo, olha o circo aí. São todos devedores do circo. O programa de humor, o programa da Praça da Alegria, que está no ar com outro nome, começou no rádio também. A escolinha do professor Raimundo não só começou no rádio, como quando ela começou, só tinha um aluno, seu peru. No rádio isso. E o repórter Esso migrou do rádio para a televisão. Jovem Guarda, o movimento da Jovem Guarda nasceu como um programa de televisão. Os festivais de música brasileira nasceram como programa de televisão, como a gente pode ver naquele documentário Uma Noite 67. Mais uma vez, parece que a gente não mudou de assunto, continuamos falando do rádio, né? Quase a mesma coisa. E por trás de tudo, como sempre, os anunciantes. Algumas emissoras, a TV Rio foi muito forte aqui, era lá onde é aquele último prédio de Copacabana, no posto 6, tinha um castelão enorme lá, que tinha sido um cassino, que era a sede da TV Rio, TV Record, TV Excelsior, que a gente vai falar mais um pouquinho. Agora, com a chegada do quê? Justamente da telenovela, que é a grande força. A gente viu naquela lista de 5 programas de maior audiência, 2 eram novelas e um era seriado Grande Família. A novela, ela migrou lá nos Estados Unidos já do rádio para televisão. E ela recebe lá esse nome interessantíssimo de soap opera, que é ópera de sabão. Ao mesmo tempo que é uma ópera grandiosa, ela é efêmera. E os anunciantes, a maioria, são de produtos ligados a sabão, sabão em pó, pasta de dente, shampoo. Então é um nome muito apropriado. E ainda faz aqui no meio um pop, só ópera, como pop, no próprio som da palavra. É uma febre lá nos Estados Unidos, é segunda linha, mas é muito popular ainda hoje, durante a programação da tarde. São histórias que, diferente da nossa novela, não tem fim. Então, esta senhora aqui, Irma, esqueci o sobrenome dela, criou essa novela de rádio na década de 30, e essa novela depois passou para a televisão, e ela só acabou agora nos anos 90, durou 60 anos a novela. Essa aqui são os roteiros de todos os capítulos da novela, com a equipe de determinada temporada lá. The Guiding Light, a luz que guia, né? A luz guia. Só que quando sucesso comercial, a propaganda ganhando dinheiro com esse produto,
Quando eles quiseram exportar isso para os países latino-americanos, principalmente Cuba, que os Estados Unidos tinha completa ascendência antes da Revolução do Fidel, os caras gostaram da novela, mas não gostaram desse negócio de não terminar. Cadê? Quando é que termina isso? Então, a novela, para se adaptar ao gosto latino, ela ganhou o capítulo final. E fez o maior sucesso em Cuba, não por acaso, Direito de Nascer é uma novela cubana. Esta é a primeira novela de televisão do Brasil. Já um ano depois da estreia, eu falei que a TV é de 51 é essa novela, a TV é de 50. Enquanto no rádio está passando Direito de Nascer com o maior sucesso, na TV Tupi está passando essa novela, que teve o primeiro beijo, Sua Vida Me Pertence, mas era uma novela que passava duas vezes por semana, 3, e capítulos muito curtinhos, de 15 minutos. Me lembrei também desse termo curioso, né? Esse termo curioso, novela, que é novela em inglês, novel. É um gênero que no Brasil não tem um nome determinado para isso. Tem gente até que usa, novela, que é um texto que fica entre o conto e o romance. A minha tese é que, como as novelas antes eram mais curtas, elas recebiam apropriadamente esse nome telenovela. O conto seria o especial de TV. E o que é hoje a novela das 9 é um romance, e eu boto romance nisso, porque cada capítulo hoje tem quase 1 hora de duração. Né? Com o anúncio tem 1h15. É um romance mesmo, eu devia chamar teleromance. Mas novela pegou. Fala novela, a gente imagina imediatamente novela de televisão. Patrocínio Coty. Esta é a primeira novela diária com esse casal. Não sei se vocês já viram em alguma novela. Glória Menezes e Tarcísio Meira, original argentino, porque é 25499 ocupado. A primeira novela diária da TV brasileira. Veja que curioso isso. O primeiro especial de televisão, o primeiro drama a ser levado para a televisão, antes daquela novela que eu falei, foi uma adaptação de um filme americano, Por um Fio, que a mulher vai ser assassinada pelo marido e recebe uma ligação por engano, e fica o tempo todo tentando pedir socorro para essa pessoa que ligou por engano para ela. Então, o primeiro drama da televisão brasileira se passa ao telefone. A primeira novela diária, ela é uma presidiária, e ele liga também por engano, ela atende, não fala que é do presídio, e se apaixonam e tem um romance por telefone. E o primeiro samba gravado pelo telefone também, mesmo como o telefone está presente na história do Brasil, né? Até porque Dom Pedro II foi um dos pioneiros do telefone e tal. O Brasil foi um dos primeiros 6 ou 8 países a ter televisão. Estados Unidos primeiro, Alemanha, mas a Alemanha veio depois, Holanda veio depois, Itália, Espanha, Israel é dos anos 60. O Brasil foi pioneiro da televisão, pioneiro no sistema postal de selo, uso de selo, o segundo país do mundo a usar selo. Curiosidades, né? Mas é só para a gente ver que não é que esse atraso brasileiro é significativo também. É contraditório. Essa novela era exibida na TV Excelsior, que também é um capítulo importante da história do Brasil, porque era de um grupo econômico ligado ao grupo que perdeu a Revolução de 64. Eles apoiaram a candidatura do Juscelino, do João Goulart. Eles tinham trabalhavam com café, tinha uma grande empresa de café, de comércio de café, e eram donos também da Paner e da TV Excelsior. Esse grupo, com a vitória dos militares, esse grupo foi boicotado até ir à falência, incluindo a TV Excelsior. A TV Excelsior, quando surgiu, ela foi moderníssima. Ela pegou o melhor de tudo o que estava acontecendo na televisão, ela pegou os humoristas da TV Rio, Chico Anísio e outros, pegou os melhores atores da TV Tupi de São Paulo, juntou tudo, organizou a televisão, inventou um negócio chamado minutagem, que o programa tinha hora para começar, né? Hora para terminar, e intervalos determinados. Então, você vendia o anúncio de acordo com o minuto. Você vende 1 minuto. A mercadoria que a televisão vende para o anunciante é 1 minuto. Antes disso, não. Era o favor. Olha, eu tenho aqui, eu te faço um favor aí, você bota o anúncio ali. E claro que com isso as finanças ficavam desorganizadas. Até hoje,
mercadoria ou anúncio. O minuto. 1 minuto na novela das 8. Quanto custa? Alguém quer arriscar? 1 milhão. Acertou de cara. 1 minuto na novela das 8 custa R$1 milhão. Por apenas R$1 milhão você pode ficar conhecido de todo o Brasil. E ela juntou tudo e foi um ensaio da TV Globo. Só que ela não conseguiu fazer algo importantíssimo que a Globo conseguiu fazer, que foi montar uma rede. Ela ainda era uma emissora local. E a rede, ao mesmo tempo em que ampliava o seu público, barateava os seus custos. Por muito menos, você era assistido por muito mais pessoas. A Globo também incorporou a TV Celso e foi em frente. Deu um pulo, uma viravolta em cima da TV Celso ainda. Tanto que ela lançou todos esses que nós estamos vendo aí. Regina Duarte começou na Excelsior. Tarcísio e Glória também. E a Globo foi tirando um a um. Os melhores em todos. O Tony Ramos era sinônimo da TV Tupi. Antônio Fagundes também. Ninguém lembra mais disso. Falou Tony Ramos, é Globo. E o Direito de Nascer chega na televisão, né? 1963. Na rádio? Na rádio é 51. Olha lá, hein? É que deve ter sido repetida, assim como na televisão passou 2, 3 vezes. Estou brincando com você. Mas na televisão foi em 63. Outra coisa curiosa do melodrama é que não por acaso o melodrama está lá na Revolução Francesa, o melodrama está aqui na Revolução de 64, o melodrama está no período de guerra, no AI-5. A história do melodrama, se você vira do avesso, você quase que consegue contar a história política, porque a comunicação de massa, ela reage a essas mudanças sociais e retrata isso, mesmo que de uma maneira velada. Esse é o autor de Direito de Nascer. Mais sucesso ainda. E o mais curioso, já que a gente está falando da crise da televisão, é que eu peguei já matérias dessa época, meses antes de Direito de Nascer estrear, dizendo que a televisão não tinha dado certo, que brasileiro não gostava de novela. 2 meses depois, estreia o Direito de Nascer. Isso já faz 50 anos, hein? Direito de Nascer. Os grandes personagens. Natália Timber, tá? Na novela das 8 hoje, né? No capítulo de hoje ela vai estar lá. Quando a novela acabou, o elenco veio para o Rio e para Belo Horizonte e fez um capítulo extra, 10 anos depois, ao vivo. Tinha filas, quase pessoas se matando para entrar para assistir. No Rio e em Belo Horizonte. No Maracanãzinho. Maracanãzinho. Essa foi a novela mais comprida da TV brasileira. Redenção, com outro galã da TV Excelsior, Francisco Coco. Era um médico misterioso. Essa era a fofoqueira da cidade. O nome dela era Dona Marocas. Você virou sinônimo. Você falou, sai daqui, Dona Maroca. Qualquer fofoqueiro virou Dona Marocas. E aqui, os 5 programas mais assistidos em julho de 66. Hebe Camargo. Corte Raiol Show, então, programa do auditório, humor, novela Redenção, Jovem Guarda, novela. Não mudou nada, né? AI-5, 68. Impressionante como esse foi um momento de transformação da sociedade brasileira. Mesmo antes de 65, entre 64 e 65, aconteceu um fato interessantíssimo que pouca gente fala, que foi o seguinte: por volta de 65, 66, quase todas as emissoras em atividade foram incendiadas por atentados terroristas, que até hoje ninguém procurou investigar para saber se foi de esquerda ou de direita. Ninguém sabe se foi de direita ou de esquerda. Porque se tem os extremos se tocam, né? Se tem uma coisa que une esquerda e direita, que eles não gostam de televisão. A direita, porque dá mau exemplo, a esquerda, porque aliena. Né? Ou seja, essa TV Excelsior, aquela TV Globo, pegando fogo. Teve um que foi com intervalo de horas. Uma emissora aqui, outra ali. E sempre começava no estúdio, no auditório, de uma forma misteriosa. Ninguém apareceu para dizer que foi ele, ninguém acusa ninguém. É um mistério da história brasileira.
Foram 5, 6, 7, uma coisa impressionante. No Rio, teve em São Paulo, na Record, Tupi, Excelsior, Bandeirantes, todas. E aí, por essa época, em 65, dentro de 2 anos temos o cinquentenário, surge a TV Globo. A TV Globo vem do jornal O Globo, da família Marinho, concessão dada pelo Juscelino e ratificada pelo João Goulart. Interessante isso. E a Globo começa muito pequena, evidentemente, mas logo, poucos meses depois que ela está no ar, tem uma grande enchente no Rio. Você vê que os problemas se repetem, né? Tudo igual. Mas a Globo bota câmeras na rua e cria uma cobertura tão dinâmica que ela se torna muito popular, muito ligada afetivamente à audiência. Foi uma grande propaganda que a Globo fez. E começa a investir em novelas, porque todo mundo queria investir em novela, por pressão lá atrás do mercado publicitário. A Argentina já tinha novela, o mercado, nós estamos vendendo sabonete lá à vontade, e aqui não tem, aí trouxeram os argentinos. Os primeiros autores, diretores técnicos eram argentinos, para implantar a novela. A novela é um produto das agências de publicidade, para não dizer a televisão toda, né? E, como eu disse, as agências contratavam. Quem começa a mudar isso é a Globo. Essa é uma cubana anticastrista, antifidel, odiava Fidel Castro, morava em Miami, depois veio para o Brasil e trabalhava em agência de publicidade e a sua função era escrever novelas. E ela escrevia novelas de sucesso, a Globo contratou ela e transformou ela na chefe absoluta das novelas da Globo, durante algum tempo. Porque logo ela caiu, né? Caiu pela sua própria arrogância, disse que era uma pessoa muito difícil, pequenininha, gênio muito ruim, e foi substituída, não no cargo de chefia, mas no cargo de rainha das novelas, pela Jeanette Claire, que eu acho que foi um bom negócio. As novelas dela eram novelas exóticas. Uma dessas era Eu Cumpro Essa Mulher, Carlos Alberto. O nome dela era Glória Magadã. Cubana. Depois ela foi destronada, voltou para Miami e morreu esquecida. Essa foi a novela mais famosa dela, o Sheik de Agadir, que era passada no Marrocos. Os personagens tinham nomes franceses. E havia um assassino misterioso, que era o rato, que estrangulava as suas vítimas. E ele sempre aparecia com as mãos gigantescas, e nem ela sabia quem era o rato. Aí no final revelou-se que era a Marieta Severo, que tem uma mão desse tamanho assim. Mas marcou a época essa novela, foi muito importante. Mas a Globo ainda não era a Globo que a gente conhece. Essa é a pré-história da Globo. Essa é outra novela de Glória Magadã, chamada A Sombra de Rebeca, uma adaptação de Madame Butterfly, em que a Ana Magalhães faz um papel de uma japonesa. E como sonhar é pouco, né? Ela fez também A Gata de Visão, passada em Chicago dos anos 20, em que Tarcísio Meira é um delegado do FBI. Não tinha limites à imaginação. Engraçado que depois a Globo ficou muito realista e nos últimos anos a Glória Pérez tem retomado esse espírito, né? Que vale tudo, que é interessante. Combina com o melodrama. Essa novela, o Galo Zara, espiões internacionais escondiam um segredo no cérebro dele, que era transplantado para o cérebro de outro, e havia uma perseguição para descobrir o segredo. Nessa aqui, essa é uma das novelas mais curiosas da história do Brasil. TV Excelsior, Pelé é o astro da novela. E apesar dele ser visitado por extraterrestres, entre os quais Regina Duarte, que veio de outro planeta Y Gama 3, o fato mais extraordinário da novela é que o Pelé era um escritor que vivia de direitos autorais e era dono de uma ilha. Eu estou mostrando isso para mostrar que a novela estava num momento em que ela não tinha limites para a imaginação. Estava um caldeirão de experiências que vai resultar na novela como a gente conhece. Essa é uma novela da Ivane Ribeiro, patrocínio da Colinos, grande autora. Ivane Ribeiro escreveu todas essas que vocês estão vendo aí. E até grande sucesso da Globo. Até hoje a novela de maior audiência do horário das 7 é A Viagem,
e do horário das 6 é Mulheres e Areia. As duas são remakes da TV Tupi, hein? Antônio Maria, TV Tupi, escrita pelo Geraldo Vietri, já é uma novela que já é passada no Brasil, as pessoas já falam mais ou menos como a gente fala, então estamos nos aproximando da novela que a gente conhece. Essa também é do Geraldo Vietri, Nino Italianinho, com Juca de Oliveira. E Janete Claire também está escrevendo, grande autora de rádio, que foi contratada pela Globo, pela Glória Magadã, ela estava submissa à Glória Magadã, para resolver um problema. O Emiliano Queiroz, não sei se vocês estão lembrados dele, é o Dirceu Borboleta. Ele foi chamado para escrever uma novela. Aí ele começou a escrever essa novela, não tinha muita experiência, e foi botando personagem, a novela estava com centenas de personagens, não estava dando audiência nenhuma, e foi uma crise, precisamos fazer alguma coisa. Aí a Glória Magadã, para queimar a Janete Claire, chamou ela e falou, ó, resolve aí. Ela foi para casa, estudou com o marido, Dias Gomes, e saiu com a seguinte solução, provocou um terremoto e matou todos os personagens menos 4. Fez uma passagem de 20 anos, ou seja, mudou tudo, né? E a novela virou sucesso. Aí ela foi obrigada a engolir a presença da Janete Claire na Globo. E ela logo fez outras novelas de sucesso, como Sangue e Areia, mas ainda, por imposição da Glória Magadã, ela falou, ela queria fazer uma novela passada em Pernambuco, ela, nada disso, vai ser na Espanha napoleônica, era tudo assim. Então aí o Tarcísio é o toureiro Juan Galhardo. Olha só, isso é no teto da Globo, ali no Jardim Botânico, já tem propaganda ali atrás, ó, Rumba Cardi, Cinzano. E o touro era uma bicicleta com chifre, tempo que a Globo era pobre. Muito bem. Exatamente nesse momento é que acontece o AI-5. Ali é uma foto da Revolução Francesa, só para a gente lembrar que melodrama e convulsão social andam de mãos dadas. Em pleno 1968, estreia Beto Rockefeller na TV Tupi. E aí tudo, nada mais será como antes. A novela tinha trilha sonora com música dos Beatles, o cara falava em português coloquial, era um sapateiro, um cara trabalhava na loja de sapato na Teodoro Sampaio, em São Paulo, e de noite ele fingia que era rico na Rua Augusta, as duas ruas são paralelas, né? E com esse nome, ele dizia que o nome dele era Beto Rockefeller, parente do Rockefeller, é um novo rico. Esse é um tema também muito comum no melodrama todo, que é a mobilidade social. Uma das coisas que dá mais prazer quando a gente assiste essas histórias é ver rico ficando pobre e pobre ficando rico. É uma delícia. A gente, olha que engraçado, olha o pobre, ele não sabe nem comer, cheio do dinheiro. E o rico agora, apanha, quem mandou, né? E aí a repercussão foi tão grande que a Globo, que estava com a faca e o queijo na mão, porque ela estava organizada, ela consegue demitir a Glória Magadã através de um artifício. Alguém chega lá e fala, Glória, eles estão te tratando mal, pede demissão. Pelo contrato dela, ela só podia ser demitida se ela pedisse demissão. Pede demissão porque eles não vão aceitar e pelo menos vão te respeitar. Ela pediu demissão, aceitaram, tchau, botaram a gente no lugar e vamos em frente. Parece novela, né? E aí acontece uma coisa interessante, que aconteceu com a General Motors e a Ford. Olha que curioso. A Tupi inventou o Beto Rockefeller, né? A Ford inventou a linha de produção do automóvel, de uma tal maneira que o lema do John Ford era que ele queria fazer um carro que os próprios operários pudessem comprar. E a linha de produção barateava isso, a produção em série, que é algo que também está acabando. Foi um sucesso tremendo. E durante 1 ano ou 2, a Ford foi a maior indústria do mundo, e nunca mais foi a maior indústria do mundo, porque logo em seguida, ali na beirada, veio a GM de banho tomado e fez a mesma coisa, só que colorido. O outro só tinha se organizado para fazer carro preto, não tinha passado essa ideia para a cabeça dele. Então a Globo, que veio de banho tomado ali, que não tinha inventado aquilo, fez de uma maneira profissionalíssima que virou a líder e nunca mais teve para ninguém, pelo menos na TV aberta. Porque até então, as hegemonias das emissoras eram fugazes. Um ano uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando a Globo entrou, pensaram que era passageiro também, e ainda
Está aí. E erguida inicialmente pelo trabalho desses três personagens. Walter Clark, o José Bonifácio, o Boni, e um americano, Joe Wallach, que era ligado ao grupo Time Life, conhecia a televisão nos Estados Unidos, foi enviado, a Globo tinha uma sociedade com o grupo Time Life, foi enviado para o Brasil para ensinar a fazer televisão, principalmente a parte de organização financeira e tal, administrativa. E depois a Globo se desfez esse contrato Time Life, mas o Joe Wallach ficou muito amigo do Roberto Marinho, como vocês podem ver na foto. O Walter Clark era o cabeça, o grande administrador, e o Boni, o homem da produção, o cara que criou o que depois ficou conhecido como padrão Globo de qualidade. Vamos fazer bem feito. E o Walter Clark, vamos botar o programa na hora, vamos vender a minutagem, vamos fazer a grade, vamos fazer a rede. A grade é talvez o conceito mais importante que eu queria passar para vocês hoje. O que é a grade de programação? É um artifício para cativar o público. Você tem dois movimentos, claro, né? Vertical, horizontal. A grade horizontal, o que é? Todo dia, às 9 horas, nós vamos passar uma novela, viu? Todo dia, às 8h30, pode ligar que tem Jornal Nacional. Essa é a grade horizontal. Isso mesmo, a grade horizontal. Todo dia, naquele horário, aquele programa. A grade vertical é segunda-feira, tela quente, não esqueça. Terça-feira, tapas e beijos. Quarta-feira, futebol, hein? Quinta-feira, a gente se vê lá. Sexta-feira, Globo Repórter. Essa junção, que é mais uma estrutura industrial, essa é a planta de Nova York, que é uma grade também. Isso também, essas coisas são recorrentes porque elas são históricas, né? Elas têm relação com o que está acontecendo, com a vida. Isso está acabando. A grade é o que prendeu o público até aqui e é o que está se desmanchando principalmente. Vamos voltar nisso. E outro conceito importantíssimo foi a rede. A rede mesmo. Ó. Você joga a sua programação para o maior número de pessoas possível. Joga a rede lá para pescar, para atingir o Brasil inteiro. E no dia 1º de setembro de 1969, colocam no ar o primeiro telejornal em rede da televisão brasileira, o Jornal Nacional. Isso tem uma influências tão grandes que tem até estudos linguísticos que dizem que o brasileiro passou a falar diferente depois do Jornal Nacional. Que existe uma língua que só é falada no Jornal Nacional. Um tipo de sotaque, que é o sotaque dos profissionais que trabalham no Jornal Nacional. Isso tem uma influência tremenda no país do tamanho do Brasil. E então a novela que estava no ar, que era Rosa Rebelde, passada lá na Espanha e tal, que era Rosa Malena no rádio, na TV foi Rosa Rebelde, exatamente. Personagem Rosa Malena, que era o nome da novela de rádio que ela adaptou. Ela queria passar em Pernambuco essa novela, a Glória Megadã não deixou. Botou a novela lá na Espanha. E aí entrou no lugar de Rosa Rebelde na Espanha, entrou Véu de Noiva. O personagem principal era um corredor de Fórmula 1, isso antes do Fittipaldi ser campeão mundial, hein? Trilha sonora tinha Caetano Veloso, Chico Buarque. Novela das 7. Era, na 6, digo, Cabana do Pai Tomás, um romance americano muito importante da época da Guerra Civil. Ele, um pouquinho antes da Guerra Civil Americana, quando os Estados Unidos estavam vivendo aquele conflito do fim da escravidão, e é um romance pró-abolição. Mostra o sofrimento dos escravos. E vendeu naquela época, 1850, 2 milhões de exemplares nos Estados Unidos. Foi adaptado como novela. Sérgio Cardoso fazia 3 papéis. O Pai Tomás, isso foi criticado terrivelmente pelos negros. Né? Como é que bota um branco pintado de preto para fazer? Tanto ator, não tem ator negro. Aquele Milton Gonçalves foi um dos que mais estrelou, com toda a razão. Fazia um herói e fazia também Abraham Lincoln. Com uma prótese no nariz, um negócio engraçadíssimo. Essa novela também absurda, né, do jeito que ela estava montada, vira
Pigmalião 70. Ele é um feirante, encontra a Tônia Carreiro, que é granfina, e aí ela faz uma aposta com o pai que vai transformar esse feirante num gentleman. É Pigmalião do Bernard Shaw, vira novela. Novela de capa e espada, A Ponte dos Suspiros, vira Verão Vermelho, uma novela que vai ser passada na Bahia, falando sobre disquites. Então está pronta a grade. Inventou-se, olha só, todos os dias nós teremos novela das 7, né? A das 6 ainda não existia. Jornal Nacional, novela das 8, novela das 10. Isso mudou um pouco, mas a estrutura é a mesma até hoje. Sucesso total, né? Depois disso vem Irmãos Coragem, você vê. Enquanto o PCdoB fazia guerrilha no Araguaia, a Janete Claire botava João Coragem armado na cidade, fugindo do delegado e do dono da cidade, que era coronel. Olha só. E ainda chamavam ela de alienada. Essa novela tinha jogador de futebol, etc. E é considerada novela que quando os homens passaram a ver novela. Selva de Pedra, também de Janete Claire. Mais uma vez, Os Perigos da Cidade Grande. O teste de caráter que é feito daquele moço que vem do interior, que quer subir na vida, e será que ele vai se corromper para ganhar dinheiro? Se corromperia se não encontrasse o amor de uma moça pura que o salva, né? Teve 100% de ibope essa novela, determinado capítulo. Todos os televisores ligados estavam ligados na novela. Esse é o primeiro programa colorido da televisão brasileira, um especial de Janete Claire, absolutamente colorido. Essa camisa dele branca era uma das poucas coisas brancas que tinha na novela. O resto era tudo muita cor. Que dia foi ao ar isso? 31 de março de 1972, para comemorar o aniversário do golpe militar. A Globo saiu na frente mais uma vez. Bem Amado, que é um sucesso tremendo, que é uma novela que transcende o maniqueísmo, que a gente tem quase que um carinho por esse político corrupto, safado, mentiroso. E que bacana, como eu gosto de Odorico. A gente não consegue deixar de gostar dele. Só 2 grandes artistas para fazer isso, né? O autor e o ator. Canudos se transforma em rock santeiro. Teve lá um cabo que fugiu de Canudos, foi considerado herói, fizeram uma estátua para ele aqui no Rio de Janeiro, Cabo Rock. Aí depois descobriram que, na verdade, ele era desertor, estava morando em Niterói e tiveram que derrubar a estátua. Dias Gomes fez uma peça e depois fez a novela. Quando foi a novela? Foi para o ar. Primeira vez não deixaram, foi censurada. Depois ela voltou com tudo em 85, ano que acabou a ditadura militar. Continua aquela pontuação que eu falei para vocês. Esse é o mercado rock santeiro em Angola. O maior mercado da região. Tem esse nome, porque as novelas são exportadas, né? A cultura brasileira. O fator pedagógico das novelas, quando esse personagem batia na mulher, as queixas de mulheres que apanhavam dos maridos aumentou muito, e as providências também. Aí a repercussão da personagem, uma mulher trabalhando, assumindo posições do homem, a valorização da cultura popular, o velho melodrama, a menina abandonada, o lixão, ricos e pobres, olha, a empregada humilhada e as empregadas fazendo sucesso, em pleno momento, quase que antecipou a PEC aí das empregadas domésticas. Você vê como essas coisas são impressionantes, são muito sincrônicas. E o outro lado também das coisas, né? Os momentos mais controvertidos da televisão, o debate entre o Collor e o Lula na eleição de 89, que ainda fica a questão, será que ele foi mal mesmo? Será que editaram? Será que isso, que aquilo? Não importa, porque hoje eles já passaram por cima disso, já estão amigos de novo. E outra função importante da televisão, o uso das religiões. As religiões não são bestas nem nada, principalmente as que aprenderam com os americanos, que fazem isso há muito tempo, a exemplo daquele pioneiro ali do cantinho, Rex Humbert. Tem o pastor Valdomiro, milagreiro, Edir Macedo, os próprios católicos têm uma emissora de televisão. E esse show da fé do pastor R.R. Soares, o nome é apropriadíssimo, né? Esse nome talvez seja uma das coisas mais perversas para rotular a televisão.
toda a cultura de massa, mas vamos falar da televisão. Entretenimento. Hoje até a Globo está assumindo esse nome. Mas o que me parece revelador é que esse entretenimento é uma máscara que esconde justamente as duas maiores potências da televisão, a positiva e a negativa. Porque a televisão, mesmo quando ela não quer, sei lá, no caso do Bem Amado, no caso de outras coisas interessantíssimas que a gente viu aí, ela faz pensar, ela transforma, ela proporciona alegria. Você se torna mais capaz de agir, no sentido, como dizia o filósofo Spinoza. Então ela não está entretendo, está fazendo você pensar. Que papo é esse de entreter? Passatempo, então. Passatempo é uma palavra terrível, né? Passatempo para quê? Até quando? Enquanto a morte não vem? Né? E qual é o outro lado negativo? Justamente o sentido escravizador da televisão, que quer que justamente que você não pense e que compre, que vire apenas um consumidor. Não, a gente não faz isso, a gente está entretendo. Nem faz bem, nem faz mal, só entretém. Eu acho esse conceito perverso e mascarador. O fato é que a maneira como a gente está vendo televisão está mudando. Então a televisão já deixou de ser isso aqui, um momento privado de intimidade do lar, para ser algo público. Você assiste televisão, consome televisão publicamente, até nos ônibus. Acho curiosíssimo, porque não sei se aqui no Rio tem muita ônibus com televisão. Eu vi isso mais em São Paulo, que está voltando o cinema mudo, né? Aparece a imagem e a legenda. Você vê o que aconteceu, o resumo das novelas. Nas academias também, é verdade. No metrô, nos celulares, no trem, olha aí, a televisão de bolso, né? Cada um com a sua televisãozinha, o celular vai virando quase que um canivete suíço, né? Serve para tudo. E depois vira lixo, né? Tudo vira lixo. E, justamente, o que a Elô perguntou, a grande transformação que está para acontecer agora é este eletrodoméstico se tornar este aqui. Você, sem levantar da poltrona, com este controle remoto aqui, consulta seus e-mails, paga contas, vai no Facebook, vê filmes e vê novela. Vê o jornal, se informa, faz o que você quiser, sem mudar de gadget, como eles falam em inglês, que é palavra esquisita, mas que em português é lindo, geringonça. Gadget, é geringonça. Sem mudar de geringonça. É o mesmo eletrodoméstico. Então tá aí, na televisão você vai ter e-mail, rádio, cabo, shopping, movies, tudo. É uma realidade já existe isso. Só que o preço ainda não está acessível. Isso interessa aos fabricantes, isso interessa para a gente também. Eu estou com vontade de usar esse negócio aí. E não interessa muito para as redes. E para o mercado publicitário, que não tem interesse, o dinheiro não tem interesse. O capitalismo, muita gente fala que o capitalismo é mau. O capitalismo não é mau, nem bom. O capitalismo, ele quer lucrar. Se precisar fazer maldade, ele faz, não tem problema. Se precisar fazer coisa boa, ele faz também. Se precisar ficar na televisão, ele fica. Se precisar mudar para isso, ele muda. Então, se vai mudar, como é que é? Como é que a gente faz para medir o Ibope aí nessa máquina? Já tem como? Ainda não. Então, estão trabalhando nisso, nesse exato momento. Na hora que descobrir, virar uma página. Então, nós vamos passar, ponto positivo, nós vamos deixar de comer prato feito. Justamente essa é a diferença. Esse é o fim da grade. Hoje, a cultura de poucos para muitos, diz para você, quer ver Jornal Nacional? Então, quando der 8h30, pare na frente de uma televisão, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Hoje é domingo, não tem, volta amanhã. Então, é a sociedade da disciplina ainda. Você faz o que foi indicado. Então, agora é hora de ver novela. Tá bom, doutor. Então, vamos ver a novela. Isso aqui está mudando. Como você chega num restaurante, o cara te dá o prato já pronto. Agora nós vamos mudar. Vai ser mais do que self-service. Que além de você fazer o próprio prato, você vai comer a hora que você quiser. O restaurante vai abrir a hora que você quiser. Então, você monta a sua grade. Você vai ver a novela a hora que você quiser, o Jornal Nacional a hora que você quiser, sendo que a capacidade de produção foi pulverizada. Então, não temos mais poucos, Globo, SBT,
Record, inclusive essas menores estão cada vez mais irrelevantes. Elas estão perdendo anunciantes ano a ano. A Globo não está perdendo ainda, mas essas estão irrelevantes. Mas eram as poucas que diziam, agora não, agora você vai ligar essa máquina, aquela geringonça lá que eu estava mostrando, e você vai decidir se você vai assistir a novela ou um microseriado feito por crianças de 13 anos no Tibete. E ainda por cima vai ter uns programinhas lá que vão descobrir o que você gosta, a Sociedade do Controle, e vão falar assim, Romualdo, hoje nós temos os seguintes programas que talvez lhe interessem, de todos aqueles milhões que existem. O mercado vai descobrir uma maneira de anunciar isso, e o poder monopólio não, mas hegemônico, vai ficar questionado. Vamos ver o que é que vem por aí. Nós estamos trocando essa era do prato feito pela era da fragmentação. Isso também tem a ver com o momento do capitalismo. O capitalismo serial está acabando. Nós estamos produzindo de outra maneira. E estamos aí, do lado negativo, na sociedade do controle, cada vez mais controladora. Você sabe, pelo sinal do celular, aquele caso Bruno, o goleiro Bruno, ele foi pego e foi condenado com facilidade por causa do celular. Se sabia exatamente onde ele estava a cada momento daquele dia pelas ligações que ele fez. E cruzada com a dos outros e tal. O caso foi totalmente desvendado pelo mapa das ligações telefônicas. Esse é o Big Brother, que foi criado não pela Globo, nem pela Endemol, foi criado pelo George Orwell, um autor inglês, nos anos 50, se não me engano, e que falava, ele era anticomunista, ele dizia que o comunismo tinha vencido, e o mundo estava uma distopia, né, uma utopia ao contrário. E a Inglaterra estaria dominada por esse grande irmão que controlaria todas as pessoas por uma câmera. Então, o grande irmão está vendo você. E os lemas do grande irmão eram: ignorância é força, guerra é paz, liberdade é escravidão. Só uma lavagem cerebral que era repetida continuamente. E a imagem dele, essa é uma outra versão, a versão de um filme recente, e a imagem dele em toda parte. Aí também tem a sua versão popular, e agora uma versão real. Isso foi denunciado essa semana. Porque está até no Globo hoje, tem lá mostrando por que, por uma questão de custo, as informações passam pelos Estados Unidos. Você faz uma ligação de celular, ela passa pelos Estados Unidos. Um computador, não sei o que, passa pelos Estados Unidos. E eles estão monitorando e sabendo tudo. Ele está assistindo, saber o que você está fazendo. O Google também já estão conseguindo medir alguma audiência na internet. Então, parece que a Google já está faturando mais em publicidade do que a TV Record, que era o segundo colocado. Isso aí é realmente a véspera de uma transformação. Ela comprou o YouTube, né, como vocês sabem. O lado bom é que nós ficamos livres da grade, né? Podemos voar, podemos escolher o que a gente assiste, não vai ser impingido. Mas, por outro, já quem diga que por trás desse mundo ensolarado do Google já também tem outra prisão se escondendo aí atrás disso, né? Eu espero que a gente consiga sair disso, dessa praga mental da nossa civilização, que é o maniqueísmo. É uma doença seríssima, em que o errado, o ruim, o doente, está sempre o outro. E aí acaba acontecendo isso. Você fica igualzinho ao outro, né? E os dois têm desculpa para matar. Os dois se tornam assassinos, né? E que a televisão a gente possa decidir se ela qual vai ser o papel dela, né? Se ela vai dizer para a gente, se ela vai possibilitar transformar a gente em consumidor ou estimular o pensamento.